vários desses grandes nomes da história passaram pela sua mão. Vou citar dois nomes só, de vários e vários, que sempre falam a respeito da sua importância dentro da história deles. Um que eu tive a honra de entrevistar duas vezes, o grande Roger Gracie, para muitos, o maior competidor da história do jiu-jitsu, que sempre fala da importância que você teve na parte da formação dele, na parte técnica, enfim, e também em vários eventos de jiu-jitsu e MMA que você teve ali, dando todo o apoio, além da parte técnica, da parte psicológica também, de competição, e o Roger, para muitos, o maior competidor da história. Conta um pouco para a gente de alguns grandes nomes que você realmente ajudou e que são pessoas que hoje são lendas dentro da história do jiu-jitsu e tem, lógico, a sua marca do grande professor que você é na história deles. Grande parte da família Gracie, dessa nova geração, né, vamos dizer assim, de 25, 20 anos para cá, grandes competidores assim, né, passaram pela minha mão, né, como eu pude contribuir na evolução técnica deles. O Roger, ele foi para Florianópolis, quando ele era um molecote, faixa branca ainda de jiu-jitsu, e ficou lá um tempinho comigo, e eu pude conviver com ele, conversar muito com ele, tudo, entendeu? Não era nada ainda, meio gordinho e tal. Eu pude passar os princípios, né, a importância de continuar esse legado, tudo. Eu vi que ele tinha uma cabeça forte, tudo. Ele tem uma cabeça que eu já vi logo que ele iria ter uma cabeça que ele sabe, iria teria uma cabeça forte para lidar sob pressão, que para você ser um campeão é importante isso também, não é só a parte técnica, você tem que ter uma cabeça assim, um equilíbrio assim, né? Porque quando você se torna campeão, você é cobrado, então, né, você vai ter sempre eventos e lutas com muita gente olhando, tudo isso aí, você tem que ter uma força, né, uma cabeça forte para não se deixar ficar muito nervoso também, não deixar a adrenalina te consumir, né? Mas o Roger, eu convivi com ele muitos anos, né? Ele foi quando eu era faixa branca, estava em Florianópolis, depois ele voltou para o Rio, e logo depois de um tempo eu voltei também para o Rio de Janeiro, e ele treinava lá na Gracie Barra, né? E eu também, volta e meia, ia lá treinar também. A Gracie Barra, quando abriu a primeira Gracie Barra, eu era dono também da Gracie Barra. Eu fui um dos donos da primeira Gracie Barra, que abriu ali na Legado Maciel. Tudo. Inclusive, foi um aluno meu de Ipanema que investiu na academia para ajudar a montar isso. E depois a gente foi, né, seguindo na frente tudo. Mas como eu tinha minha academia em Ipanema, eu falei, cara, essa academia aqui tem muita gente, eu vou focar mais na minha academia, que aí eu abro, o dinheiro vai sobrar mais para vocês também, tudo, mas eu venho aqui 2 vezes por semana para treinar, tudo, e dou umas aulas também, mas eu nem quis ser mais remunerado, eu dei de presente a minha parte, né, para os outros, né, membros da minha família que iriam, né, continuar tocando aquilo ali. E aí acabou que o Carlinhos é que, né, assumiu depois tudo e seguiu ali morando na Barra da Tijuca, ele que acabou sendo a pessoa principal dentro da Barra ali, né? Mas a família nessa época era muito unida, todo mundo treinando junto, tudo, né? E eu mesmo em Ipanema, às vezes o Carlinhos saía da Barra, ele levava os alunos para treinar comigo lá em Ipanema, várias vezes ele foi lá, tudo, para ele treinar, ele treinava lá, né, eu já estava, nessa época, eu já estava com uma evidência muito grande, né, no jiu-jitsu do Rio de Janeiro, era o Rickson dos pesados e eu dos leves, entendendo? E dos pesados era o Rickson e eu estava encostado dele ali também. Então, quer dizer, eu já estava sendo reconhecido como um grande expoente do jiu-jitsu em termos de eficiência técnica, né? Em todos os confrontos que a gente tinha, naquela época, treinando um com o outro, todo mundo treinava junto, então eu já estava me destacando muito
nesse sentido, né? Então, a gente era muito, né? Eu tinha minha academia, mas eu treinava, eu ia lá na academia do Rickson treinar, tá entendendo? Ali no Maitá, a gente tinha um treino ali que a gente fazia de 11 a 1 também, a galera toda da família treinando junto também ali, tudo, e os melhores alunos iam também, a gente fez um treinamento ali que era muito bom, aí às vezes a gente mudava de localidade, aí tinha a barra lá também, que eu ia sempre ali 2 vezes por semana, tudo. Então, quer dizer, a gente era muito... cada um tinha sua academia, mas a gente estava todo mundo junto. Né? Existia uma união, né? Porque meu pai estava vivo, o tio Ed estava vivo, eles estavam sempre juntos, então tinha essa união familiar, né? Muito grande nesse sentido, né? Então, foi realmente uma coisa assim, foi uma época muito, muito bacana. Mas voltando a falar o assunto do Roger, depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, o Roger ainda era um faixa azul de jiu-jitsu, né? Ele estava começando a competir, então, pô, entendeu? Ele estava sempre na minha academia, eu tinha academia no Leblon, ele estava sempre na academia, e tirando as dúvidas, né? Porque às vezes o Maurição pegava ele, levava ele lá também, falava, pô, meu irmão, estão pegando o Roger assim e tal, até ele. Então isso aconteceu semanalmente, às vezes ele vinha de 15 dias, mas eu falei, Roger, vai lá na Barra, na academia maior, eu tenho minha academia, eu trabalho um pouco mais com a elite aqui, tal, nesse sentido, tal, eu tinha academia menor, então eu não podia ter uma academia assim, em termos de competição muito extensa, porque eu não tinha nem espaço para isso, muito, né, um dojo muito grande. Então eu trabalhava um pouco com a elite, tinha bons praticantes ali, bons atletas, também, mas era menos. A Barra tinha um ringue maior, tudo, então, quer dizer, eu falava, não, você mora na Barra, está perto lá, você treina lá, mas vem tirar as dúvidas aqui. Então, eu dei centenas de aulas privadas para o Roger, desde a faixa azul até a faixa preta. Entendeu? Então, e 90% das competições dele, todos os mundiais que ele lutou na Califórnia, eu estava na beira do tatame com ele. E cada luta que ele ia fazer, eu pegava ele e levava lá para debaixo da arquibancada e a gente formatava a estratégia. Quando eu via que ele ia lutar com um cara que fazia um jogo tinha uma guarda muito, muito boa, mexia muito com o quadril, eu falava, não, meu irmão, vamos trabalhar dessa maneira, segura o quadril, não deixa o cara fazer isso, fazer aquilo. Tá entendendo? O que aconteceu quando ele lutou com o Rômulo Barral, eu peguei ele, bati muito na passagem de guarda dele, no dia da luta, lá embaixo da escada do Mundial. Nós ficamos lá meia hora, eu trabalhando como que ele ia passar a guarda dele, para não deixar espaço, porque ele, se der espaço para ele tinha uma guarda muito boa, muito versátil, era complicado. Ele dava muito bote, entendeu? E o Roger foi, entendeu? Fez tudo direitinho, tudo, e várias outras lutas que quando tinha, eu estava ali olhando e sempre em cima dele, porque a Reila, nesse ponto, a Reila era tipo a manager do Roger. E a Reila viu que o acesso mais técnico que o Roger tinha naquele momento, dentro do jiu-jitsu, ela fez o Roger ficar muito do meu lado. Entendeu? O Roger ia para eliminatória em São Paulo, eu pegava o carro, ia com ele ia fazer eliminatória lá de Abu Dhabi, eu ia junto com ele, e os campeonatos que tinham, tudo, eu estava... Só quando eu não podia realmente viajar, uma coisa assim, um ou outro, que às vezes eu não tinha condição, eu falava, Roger, vai lá, meu irmão, você sabe o que você faz, porra, entendeu? Tem outros membros lá da família que vão te ajudar, tão bem quanto eu também, pode ficar tranquilo, tudo, vai dar tudo certo e tal, entendeu? E todos os mundiais que o Roger lutou em Los Angeles, na Califórnia, Los Angeles não, foi lá esqueci o nome da cidade, lá naquela pirâmide, né? E eu estive do lado dele, acompanhando ele diretamente. Quando ele fez a sua primeira luta de MMA, foi no Canadá, eu fiquei 35 dias dormindo do lado, no mesmo quarto que ele, uma cama aqui e a minha do lado. Ele estava até em Nova York, ele treinava, ia para a academia do Renzo, mas a Reina falou, não, Roger, bota o Rilho do teu lado, olhando tudo que você está fazendo,
acompanhando o seu treinamento. Então, eu acompanhei todo o treinamento dele. Fiquei 35 dias do lado dele, lapidando ele, olhando, via tal, e também fortalecendo a mente também, né? Porque, né, inclusive, nesse evento, né, ele ganhou uma bolsa para fazer a primeira luta dele de MMA, parece que foi quase $200 mil. Foi uma coisa assim que, porra, como ele estava vindo de muitos títulos mundiais, então eles pagaram uma bolsa muito boa, isso é muito difícil, acho que foi o cara que mais ganhou, foi a bolsa mais alta que teve numa luta de MMA, de primeira luta. Entendeu? 180 ou $200 mil. Entendendo? Então, depois do evento, eu nem queria, mas ele pegou $10 mil e falou, toma aí, meu irmão, para você aí, tal, me deu $10 mil, tal, e quer dizer, eu não estava fazendo aquilo por dinheiro, era o legado do jiu-jitsu, o legado da família, o legado, porra, que a gente tem que contribuir, a gente não pode cobrar por isso, entendendo? Mas, entendendo? Eu tinha saído do Brasil, tal, tinha parado de dar aula, deixei na academia tudo, e ele achou justo me dar um agrado pela minha dedicação ali de estar do lado dele. Então, eu sempre estive do lado dele também. Entendeu? Em todas as competições que ele teve, quando ele lutou com o Bochecha, eu dormi no hotel com ele também, estava do lado dele lá, aqueci ele, dei a tática de luta, junto com... Depois o Renzo chegou no estádio também, a gente ficou ali junto tudo, mas eu tive do lado dele ali, porque eu conheço muito o jogo do Roger, né? Eu sei o jogo do Roger, eu sei onde o adversário pode dificultar ele. Então ele confia muito na minha experiência com relação a isso. Então a gente sempre teve um relacionamento assim de aluno e professor muito intenso em momentos críticos assim que ele precisava do meu apoio. Eu acho que a Reila confiava muito em mim. Ela via as histórias da família, né? As pessoas falarem muito bem do meu jogo, tudo, da minha qualidade técnica, né? Então ela acabou e ela achou que o acesso ao Hillion pode te dar essa atenção. Então ele sempre visitou minha academia direto, toda a vida dele, quando eu estava no Leblon, depois eu fui para Gávea, depois eu fui de aula no Flamengo também, no clube de regatas do Flamengo também, sempre que ele podia, ele ia lá também, tudo. Então a gente sempre tive uma presença muito grande na sua vida, né, em geral.